Harry Potter, a Pedra Filosofal, capítulo 5, o Beco Diagonal. Harry acordou cedo na manhã seguinte, embora soubesse que já era dia. Continuou com os olhos bem fechados. Foi um sonho, disse a si mesmo com firmeza. Sonhei que um gigante chamado Rubio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia. Quando abri os olhos, estarei em casa no meu armário. De repente, ouvi um ruído alto de batidas. É a tia Petúnia batendo na porta, pensou Harry desanimado. Mas ainda assim não abriu os olhos. Tinha sido um sonho tão bom. Pum! 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 Está bem, resmungou Harry. Já estou levantando. Sentou-se e o pesado casaco de Hagrid escorregou de seu corpo. O casebre estava inundado de sol. A tempestade já se passou. O próprio Hagrid estava dormindo no sofá, desmontado, e havia uma coruja batendo com a garra na janela, trazendo o jornal no bico. Harry ergueu-se em um pulo. Sentia-se feliz, como se houvesse um grande balão crescendo dentro dele. Foi direto à janela e abriu com um puxão. A coruja entrou voando e deixou cair o jornal em cima de Hagrid, que nem acordou com isso. A coruja então voou pelo chão e começou a atacar o casaco gigante de Hagrid. Não faça isso! Harry tentou espantar a coruja, mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar ferozmente o casaco. Rubio! Chamou Harry em voz alta. Tem uma coruja! Pague a ela! Resmungou Hagrid dentro do sofá. Quê? Ela quer receber o pagamento pela entrega do jornal. Procure nos bolsos. O casaco de Hagrid parecia ser feito só de bolsos. Molho de chaves, ficho de metal, rolinho de barbante, bala de hortelã, saquinho de chá e... Finalmente, Harry puxou um punhado de moedas estranhas. Dê a ela 5 nuques, disse Hagrid sonolento. Nuques! As moedas de bronze. Harry contou 5 moedinhas de bronze e a coruja esticou a perna para ele. Enfiaram o dinheiro numa carteirinha de couro que trazia presa. Em seguida saiu voando pela janela aberta. Hagrid bocejou alto, sentou-se e espreguiçou. É melhor nos despacharmos, Harry. Temos muito o que fazer hoje. Temos que ir a Londres comprar todo o seu material escolar.
Harry revirava as moedas para examiná-las. Acabara de pensar numa coisa que o fez como se o balão de velocidade dentro dele tivesse furado. Hagrid? Respondeu Rubio, calçando as enormes botas. Não tenho dinheiro nenhum. E você escutou, tio Walter, a noite passada. Ele não vai pagar para eu aprender magia. Quanto a isso, não se preocupe, disse Hagrid, coçando a cabeça enquanto se levantava. Você acha que seus pais não te deram nada, né? Mas se a casa foi destruída, eles não guardavam o ouro que tinham em casa, garoto. Não. Nossa primeira parada vai ser em Gringotts, o Banco dos Bruxos. Coma uma salsicha, elas não são ruins fritas. E eu não deixaria de comer uma fatia de seu bolo de aniversário. Os bruxos têm banco aqui? De banco só temos este, Gringotts. É administrado por duendes. Harry acabou deixando cair o pedaço de salsicha que tinha na mão. Duendes? Você falou duendes? É por isso que só um louco tentaria roubar o banco. É o que eu lhe digo, nunca se meta com duendes. Harry, Gringotts é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem. Com exceção de Hogwarts. Talvez. Aliás, preciso mesmo ir a Gringotts. Para Dumbledore. Negócio de Hogwarts. Hagrid se endireitou orgulhoso. Ele sempre me manda tratar de assuntos que acha importante. Buscar você, pegar coisas em Gringotts. Sabe que pode confiar em mim, entende? Apanhou tudo? Vamos então. Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo. O céu estava bem claro agora e o mar cintilava ao sol. O banco que tio Walter alugava continuava lá. Com muita água no fundo depois da tempestade. Como foi que você chegou aqui? Perguntou Harry, procurando o segundo barco. Voando, respondeu Hagrid. Voando? É. Mas vamos voltar nisso aí. Não tenho permissão de usar magia depois de apanhar você. Eles se acomodaram no barco. Harry, ainda de olhos arregalados para Hagrid, tentando imaginá-lo voando. Mas parece um desperdício remar, disse Hagrid, lançando a Harry um de seus olhares de esguela. Se eu quisesse apressar um pouco as coisas,
Você se importaria de não dizer nada em Hogwarts? Manter isso em segredo? Claro que não me importo, falou Harry, ansioso para ver mais mágicas. Hagrid puxou outra vez o guarda-chuva cor-de-rosa, deu 2 pancadinhas do lado do barco e eles dispararam em direção ao continente. Por que só um louco tentaria roubar Gringotts? Perguntou Harry. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid, desdobrando seu jornal. Dizem que há dragões guardando os cofres de segurança e depois é preciso conhecer o caminho. Gringotts fica embaixo de Londres, centenas de quilômetros abaixo. Entenda, mais fundo que o metrô, você morreria de fome tentando sair de lá. Mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa. Harry ficou sentado pensando no que ouvira enquanto Hagrid lia o jornal, o Profeta Diário. Harry aprendera com tio Walter que as pessoas gostavam de ser deixadas em paz ao fazer isso. Mas era muito difícil, nunca tivera tantas perguntas a fazer na vida. O Ministério da Magia anda aprontando as atrapalhadas de sempre, resmungou Hagrid virando a página. Tem um ministro da magia? Perguntou Harry antes que conseguisse se conter. Claro que tem. Queriam nomear Dumbledore como ministro. É claro, mas ele nunca ia largar Hogwarts. Então o velho Cornélio Fudge ficou com o cargo. Trapalhão como ele só. Por isso ele bombardeia Dumbledore com corujas toda manhã pedindo conselhos. Mas o que acontece no Ministério da Magia? Bom, a principal tarefa é manter em segredo a existência de bruxos e bruxas andando pelo país. Por quê? Por quê? Ora, Harry, todo mundo ia querer solucionar os problemas com mágica. Não, é melhor que nos deixe em paz. Nesse instante, o barco bateu suavemente na parede do cais. Hagrid dobrou o jornal e eles subiram os degraus de pedra que levaram à rua. As pessoas que passaram olharam muito para Hagrid enquanto os dois atravessaram a cidadezinha até a estação. Harry não podia culpá-los. Não só Hagrid era 2 vezes mais alto que todo mundo, como também não parava de apontar para coisas absolutamente comuns, como parquímetros e comentar em voz alta.
Tá vendo isso, Harry? As coisas que esses trouxas inventam, hein? Rubio, disse Harry, meio ofegante de correr para acompanhar os passos dele. Você disse que há dragões em Gringotts? Bem, é o que dizem, falou Hagrid. Maneiro, eu gostaria de ter um dragão. Você gostaria de ter um? Sempre quis ter um desde pequeno. É aqui que vamos. Tinham chegado à estação. Haveria um trem para Londres dali a 5 minutos. Hagrid, que não entendia o dinheiro dos trouxas, como o chamava, entregou as notas a Harry para comprar as passagens. No trem, as pessoas ficaram olhando ainda mais. Hagrid ocupou 2 lugares e se pôs a tricotar uma coisa amarelo canário, que lembrava uma lona de circo. Você guardou sua carta, Harry? Perguntou enquanto contava as malhas de tricô. Harry tirou o envelope de pergaminho do bolso. Ótimo, aí tem uma lista de tudo que vai precisar. Harry desdobrou o segundo pedaço de papel em que não reparara na noite anterior que leu. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas. Um chapéu pontudo simples. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Uniformes. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, pretas. Um chapéu pontudo simples, preto, para uso diário. Um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar. Uma capa de inverno, preta com peixes prateados. As roupas do aluno devem ter etiquetas com seu nome. Livros. Os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes: livro padrão de feitiços, primeira série, de Miranda Goshawk. História da Magia, de Batilda Bagshot. Teoria da Magia, de Adalberto Wafink. Guia de Transfiguração para Iniciantes, de Emerick Sweet.
1000 ervas e fungos mágicos, de Philida Spore. Bebidas e poções mágicas, de Arsênio Giger. Animais fantásticos e onde habitam, de Newton Scamander. As Forças das Trevas, um guia de autoproteção, de Quintino Trimble. Outros equipamentos: uma varinha mágica, um caldeirão estranho, tamanho padrão 2, um conjunto de frascos, um telescópio, uma balança de latão. Os alunos podem ainda trazer uma coruja, um gato ou um sapo. Lembramos aos pais dos alunos do primeiro ano que não podem usar vassouras pessoais. Podemos comprar tudo isso em Londres? Perguntou-se Harry em voz alta. Se você souber aonde ir, respondeu Hagrid. Harry nunca estivera em Londres antes. Hagrid, embora parecesse saber onde ia, obviamente não estava acostumado a chegar lá pelos meios comuns. Ficou entalado na roleta do metrô e se queixou em voz alta que os assentos eram demasiado pequenos e os trens demasiados lentos. Não sei como é que os trouxas se arranjam sem magia, disse quando subiam uma escada rolante gasta que levava a uma rua movimentada com lojas dos dois lados. Hagrid era tão grande que abria o caminho para a multidão sem esforço. Harry só precisava segui-lo de perto. Passaram por livrarias e lojas de música, lanchonetes e cinema, mas nenhuma loja parecia vender varinha mágica. Aquela era apenas uma rua comum, cheia de gente comum. Seria realmente possível que houvesse um monte de ouro de bruxo enterrado quilômetros abaixo dali? Haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços de vassouras? Não seria talvez uma grande peça que os Dursley tinham lhe pregado? Se Harry não soubesse que os Dursley nem sequer tinham senso de humor, poderia ter tirado uma dessas conclusões, mas por alguma razão, embora tudo o que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável, Harry não podia deixar de confiar nele. É aqui, disse Hagrid parando. O caldeirão furado. É um lugar famoso. Era um barzinho sujo. Se Hagrid não o tivesse apontado, Harry nem teria reparado que existia.
As pessoas que passavam atravessadas nem olhavam para aquele lado. Os olhos delas corriam da grande livraria a um lado à loja de discos, no outro, como se nem conseguissem ver o caldeirão furado. Na verdade, Harry teve uma sensação muito estranha de que somente ele e Hagrid eram capazes de vê-lo. Antes que pudessem comentar isso, Hagrid o empurrou para dentro. Para um lugar famoso, o caldeirão era muito escuro e miserável. Havia umas velhas sentadas em um canto, bebendo pequenos cálices de xeres. Uma delas fumava um longo cachimbo. Um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar, que era bem careca e parecia uma noz viscosa. O zum-zum das conversas parou quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Acenaram e sorriam para ele. Tom apanhou um copo perguntando: "O de sempre, Hagrid?" "Não posso, Tom. Estou a serviço de Hogwarts", disse Hagrid, dando uma palmada com uma mão zorra no ombro de Harry, o que fez os joelhos do garoto dobrarem. "Meu Deus!" exclamou Tom, fitando Harry. Será possível?" O caldeirão furado repentinamente parou e fez um silêncio total. "Valha-me Deus!" murmurou o velho Tom. "Harry Potter, que honra!" E saiu correndo de trás do balcão, precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos, as lágrimas nos olhos. "Seja bem-vindo, Sr. Potter, seja bem-vindo!" Harry nem sabia como responder. Todos tinham os olhos nele. A velha com o cachimbo puxava o fumo sem se dar conta que o cachimbo se apagou. Hagrid sorria radiante. Logo houve um grande arrastar de cadeiras. E no momento seguinte, Harry se viu apertando as mãos de todos no caldeirão furado. Doris Crockford. "Sr. Potter, não acredito que finalmente posso conhecê-lo." "Estou tão orgulhosa, Sr. Potter, tão orgulhosa." "Sempre quis apertar sua mão. Estou nas nuvens." "Encantado, Sr. Potter. Nem sei o quanto." "Diggle é meu nome. Double Diggle." "Já vi o senhor antes", disse Harry, e a cartola de Diggle caiu de tanta excitação. "O senhor se curvou para mim uma vez numa loja."
Ele se lembra, exclamou Devil Deagle, olhando para todos em volta. Vocês ouviram isso? Ele se lembra de mim. Harry apertou muitas mãos. Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto. Um rapaz pálido adiantou-se muito nervoso. Um olhar trêmulo. Professor Quirrell, disse Hagrid. Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores de Hogwarts. Potter, gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei dizer que prazer enorme é conhecê-lo. Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell? De defesa contra as artes das trevas. Murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto. Não, não que você precise, hein, Potter? Ele riu nervoso. Você veio comprar o material, suponho. Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros. Parecia aterrorizado só de pensar. Mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar com o Harry só para ele. Levou uns 10 minutos para Harry se livrar de todos. Finalmente, Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia. Precisamos nos apressar. Temos muitas compras a fazer. Vamos, Harry. Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez. Eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado, onde não havia nada exceto uma lata de lixo e um pouco de mato. Hagrid sorriu para Harry. Eu lhe falei, não foi? Falei que você era famoso? Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de o conhecer. Mas em geral ele está sempre tremendo. Ele é sempre tão nervoso. Ah, é, coitado, uma cabeça brilhante. Foi bem enquanto estudou em livros. Mas quando tirou um ano para aprender na prática, dizem que encontrou vampiros na floresta negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Tem pavor dos alunos, tem pavor da matéria que ensina. Agora, cadê meu guarda-chuva? Vampiros, feiticeiras,
A cabeça de Harry estava girando. Entre mentes, Harry contava tijolos na parede por cima da lata de lixo. 3 para cima, 2 para baixo, murmurou. Certo, chegue para trás, Harry. Ele bateu 3 vezes com a ponta do guarda-chuva e o tijolo que tocou estremeceu. Então torceu-se. No meio apareceu um buraquinho que se foi alargando cada vez mais. 1 segundo depois se viram diante de um arco bastante grande, até para Hagrid. Um arco que se abrira para uma rua de pedras irregulares. Serpeava e desaparecia de vista. Bem-vindo, Harry, ao Beco Diagonal. Ele riu do espanto de Harry. Atravessaram o arco. Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro. E viu o arco encolher instantaneamente para virar uma parede sólida. O sol refugia numa pilha de caldeirões à porta da loja mais próxima. Caldeirões todos os tamanhos: cobre, latão, estanho, prata, alto mexediço. Dobrável, dizia o letreiro acima. E você vai precisar de um, disse Hagrid, mas temos que apanhar seu dinheiro primeiro. Harry desejou ter 8 olhos. Virava a cabeça para todos os lados, enquanto caminhava pela rua, tentando ver tudo ao mesmo tempo. As lojas, as coisas, as portas, as pessoas fazendo compras, uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abanou a cabeça quando passavam por ela e disse: fígado de dragão, 17 ciclos, 30 gramas. Eles endoidaram. Um pio baixo e suave veio de uma loja escura, com um letreiro onde se lia Empório de Corujas Douradas das Torres do Campo, marrons, brancas. Vários garotos, mais ou menos da idade de Harry, espreitavam os narizes contra a vitrine que tinha vassouras. Olhe, Harry ouviu um deles dizer: a nova Nimbus 2000, mais veloz do que nunca. Havia lojas que vendiam vestes, telescópios e estranhos instrumentos de prata que Harry nunca vira antes. Janelas com pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguia. Pilhas mal equilibradas de livros de feitiços, penas de aves para escrever e rolos de pergaminhos, vidro de poções, globos de
Gringotts, anunciou Hagrid. Tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas. Parado diante das portas de bronze polido. Usando um uniforme vermelho dourado, havia... É um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra até o duende. Ele era uma cabeça mais baixo do que Harry. Tinha uma cara escura e inteligente, uma barba em ponta, e Harry reparou as mãos e pés, muito compridos. O duende o cumprimentou com uma reverência quando entraram. Em seguida, depararam com um segundo par de portas, dessa vez prata, onde havia gravado o seguinte: Entrem, estranhos, mas prestem atenção. Ao que espera o pecado da ambição, porque os que tiram o que não ganharam terão é que pagar muito caro. Assim, se procuram sobre nosso chão um tesouro que nunca enterraram. Ladrão, você foi avisado, cuidado, pois vai encontrar mais do que procurou. Não te disse? Só um louco tentaria roubar um banco, lembrou Hagrid. Dois duendes se curvaram quando eles passaram pela porta de prata e desembocaram em um grande saguão de mármore. Havia mais de 100 duendes sentados em banquinhos altos, atrás de um longo balcão, escrevendo em grandes livros caixa, pesando moedas em balanças de latão, examinando pedras preciosas com os óculos de joalheiro. Havia ao redor do saguão portas demais para contar, e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entraram e saíam por elas. Harry e Hagrid se dirigiram ao balcão. Bom dia, disse Hagrid a um duende desocupado. Viemos sacar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. O senhor está com a chave? Tenho em algum lugar, disse Hagrid e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados em cima do livro caixa do duende. O duende franziu o nariz. Harry observou o duende do lado direito pesar um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa. Achei! Exclamou Hagrid finalmente, mostrando uma chavinha de ouro. O duende examinou cuidadosamente. Parece estar em ordem. E tenho aqui uma carta do professor Dumbledore. Falou Hagrid com um ar importante, tirando do bolso do casaco. É sobre você sabe o quê? Que está no cofre 713. O duende leu a carta com atenção. Muito bem, falou, devolvendo a carta a Hagrid. Vou mandar alguém levá-lo aos dois cofres.
Grampo. Grampo era outro duende. Depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos, ele e Harry acompanharam Grampo a uma das portas que havia no saguão. O que é o tal você sabe o que no cofre 713? Perguntou Harry. Não posso lhe contar, respondeu Hagrid misterioso. Muito secreto. Negócio de Hogwarts. Dumbledore me confiou. Meu emprego vale mais do que a vontade de lhe contar. Grampo segurou a porta aberta para eles passarem. Harry, que esperava mais mármore, surpreendeu-se. Encontravam-se em uma passagem estreita de pedra, iluminada por um ar forte, chamejante. Era uma descida íngreme, em que havia pequenos trilhos. Grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção. Eles embarcaram. Hagrid com alguma dificuldade e partiram. A princípio, eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagens cheio de curvas. Harry tentou memorizar: esquerda, direita, direita, esquerda, em frente no entrocamento. Direita, esquerda, mas era impossível. O vagonete barulhento parecia conhecer o caminho, porque Grampo não estava dirigindo. Os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido por eles, mas mantinha-os bem abertos. Uma vez ele pensou ter visto uma labareda no fim da passagem e se virou para conferir se era um dragão, mas foi tarde demais. Eles mergulharam ainda mais fundo. Passaram por um lago subterrâneo onde acumulavam no teto e no chão enormes estalactites e estalagmites. Eu nunca sei, gritou Harry para Hagrid poder ouvi-lo. Qual a diferença entre um estalagmite e um estalactite? Estalagmite tem um M, disse Hagrid. E não me faça perguntas agora, acho que vou enjoar. Ele realmente estava muito verde e quando o vagonete afinal parou ao lado de uma portinhola na passagem, Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para os joelhos pararem de tremer. Grampo destrancou a porta. Saiu uma grande nuvem de fumaça verde. Enquanto ela se dissipava, Harry ficou sem respirar. Dentro havia um monte de moedas de ouro, colunas de prata, pilhas de pequenos nuques de bronze. É tudo seu, sorriu Hagrid. Tudo de Harry era inacreditável. Os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo, ou teriam lhe tirado tudo mais rápido que uma piscadela.
Quantas vezes tinham se queixado do quanto lhe custava criar Harry? E durante todo aquele tempo havia uma pequena fortuna que lhe pertencia, enterrada no subsolo de Londres. Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco de dinheiro em uma saca. As moedas de ouro são galeões, explicou ele. 17 ciclos de prata fazem um galeão e 29 núcleos fazem um cicle. É bem simples. Certo, isso deverá ser o suficiente para uns 2 períodos letivos. Guardaremos o resto bem guardado para você. Hagrid virou-se para Grampo. O cofre 713 agora, por favor. E será que podemos ir mais devagar? Só tem uma velocidade, falou Grampo. Viajaram mais para o fundo agora. E ganharam velocidade. O ar foi se tornando cada vez mais frio, enquanto disparavam pelas curvas fechadas. Sacolejavam por uma ravina subterrânea e Harry debruçou-se para o lado para tentar ver o que havia no fundo, mas Hagrid gemeu e puxou para trás, pelo cangote. O cofre 713 não tinha fechadura. Para trás, disse Grampo com ar de importância. Alisou a porta devagarinho com o seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu. Se alguém que não fosse um duende de Gringotts tentasse fazer o mesmo, seria engolido pela porta e ficaria preso lá dentro, explicou Grampo. Com que frequência você vem ver se tem alguém lá dentro? Perguntou Harry. Uma vez a cada 10 anos, disse Grampo com um sorriso maldoso. Devia haver alguma coisa realmente extraordinária nesse cofre de segurança máxima. Harry tinha certeza e se curvou para a frente presunçoso, esperando ver no mínimo joias fabulosas. Mas, no primeiro momento, achou que estava vazio. Depois notou um embrulhinho encardido no chão. Hagrid apanhou e o guardou muito bem no casaco. Harry tinha muita vontade de saber o que era, mas sentia que era melhor nem perguntar. Vamos voltar a esse vagonete infernal e não fale comigo no caminho de volta. É melhor eu ficar de boca fechada, recomendou Hagrid. Depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado, eles chegaram na claridade do sol do lado de fora de Gringotts. Harry não sabia onde correr primeiro, agora que tinha uma saca cheia de dinheiro. Não precisava saber quantos galeões perfazia uma libra para saber que estava carregando mais dinheiro do que jamais tinha na vida inteira. Mais dinheiro até do que Duda jamais tivera. Vamos comprar o seu uniforme logo, falou Hagrid, indicando com a cabeça a loja Madame Malkin.
roupas para todas as ocasiões. Escute aqui, Harry. Você se importaria se eu der uma corrida no caldeirão furado para tomar um tônico? Detesto esses vagonetes de Gringotts. Ele realmente parece meio enjoado, por isso Harry entrou na loja Madame Malkin sozinho, um pouco nervoso. Madame Malkin era uma bruxa baixa, gorda, sorridente, toda vestida de lilás. Hogwarts, querido? Perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo aqui. Pra falar a verdade, tem outro rapazinho agora ajustando uma roupa. Nos fundos da loja, um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho, enquanto uma segunda bruxa encurtava suas compridas vestes pretas. Madame Malkin colocou Harry num banquinho ao lado do outro, enviou-lhe uma veste comprida pela cabeça e começou a marcar a bainha na altura certa. Alô? Cumprimentou o garoto. Hogwarts também? É, confirmou Harry. Meu pai está na loja ao lado comprando meus livros e minha mãe está adiante procurando varinhas, disse o garoto. Tinha uma voz de tédio, arrastada. Depois vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corrida. Não vejo por que os alunos da primeira série não podem ter vassouras individuais. Acho que vou obrigar papai a me comprar uma e vou contrabandeá-la para a escola às escondidas. O garoto lhe lembrou muito Duda. Você tem vassoura? Perguntou o garoto. Não. Sabe jogar quadribol? Não, respondeu novamente Harry, perguntando-se que diabos esse tal de quadribol. Eu sei. Meu pai falou que vai ser um crime se não me escolherem para jogar pela minha casa. E sou obrigado a dizer que concordo. Já sabe em que casa você vai ficar? Não, respondeu Harry, sentindo-se cada minuto mais idiota. Bom, ninguém sabe mesmo até chegar lá, não é? Mas sei que vou ficar na Sonserina. Toda a minha família ficou lá. Imagine ficar no Lufa-Lufa. Acho que saía da escola. Você não? Uhum. Concordou Harry, desejando que pudesse responder algo um pouquinho mais interessante. Caramba, olha aquele homem! Falou o garoto, de repente indicando com a cabeça a vitrine. Rúbio estava parado diante dela, rindo para Harry e apontando para os dois grandes sorvetes para explicar que não podia entrar. É o Rúbio, disse Harry, contente por saber algumas coisas que o garoto não sabia. Ele trabalha em Hogwarts. Ah, ouvi falar dele. É uma espécie de empregado, não é? É o guarda-caça,
respondeu Harry. A cada segundo gostava menos do garoto. É isso mesmo, ouvi falar que é uma espécie de selvagem. Mora num barraco no terreno da escola e de vez em quando toma um piquenique. Tenta fazer mágicas e acaba tocando fogo na cama. Acho que ele é brilhante, retoqueu Harry com frieza. Acha, é? Disse o garoto com leve desdém. Por que ele não está acompanhando você? Onde estão seus pais? Estão mortos, respondeu Harry secamente. Não tinha muita vontade de alongar o assunto com esse garoto. Ah, lamento, disse o outro, sem parecer lamentar nada. Mas eram do nosso povo, não eram? Eram bruxos. Se é isso que você está perguntando. Eu realmente acho que não deveria deixar outro tipo de gente entrar. É você? Não são iguais a nós. Nunca foram educados para conhecer nosso modo de viver. Alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts até receberem a carta. Imagine, acho que deviam manter as coisas entre as famílias de bruxos. Por falar nisso, como é o seu sobrenome? Mas antes que Harry pudesse responder, Madame Malkin anunciou: Terminei com você, querido. E Harry, nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto, pulou do banquinho para o chão. Bom, vejo você em Hogwarts, suponho, disse o garoto de voz arrastada. Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid trouxera, de chocolate com amora com nozes picadas. Que foi? Perguntou Hagrid. Nada, mentiu Harry. Eles pararam para comprar pergaminhos e penas. Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudara de cor enquanto a pessoa escrevia. Quando saíram da loja, perguntou: Rubio, você sabe o que é quadribol? Caramba, Harry, vivo me esquecendo que você não sabe nada. Raios! Não saber o que é quadribol não faz eu me sentir pior. E contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja de Madame Malkin. E ele disse que nem deviam permitir gente que pertence à família de trouxas. Você não pertence a uma família de trouxas. Se ele soubesse quem você é. Ele cresceu sabendo o seu nome. Se os pais dele forem bruxos, você viu o pessoal no caldeirão furado. Em todo caso, o que é que ele sabe das coisas? Alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas. Veja sua mãe. Veja só quem é a irmã dela. Então, o que é quadribol? Seria tipo o nosso esporte. Esporte para bruxos.
É como o futebol do mundo dos trouxas. Todos praticam quadribol. A gente joga no ar montado em vassouras, com 4 bolas. É meio difícil explicar as regras. E o que são Sonserina e Lufa-Lufa? Se tratam de casas na escola. São 4. Todo mundo diz que Lufa-Lufa só tem panaca, mas aposto que entrou na Lufa-Lufa, disse Harry deprimido. É melhor a Lufa-Lufa do que a Sonserina, sentenciou Hagrid misterioso. Não tenho uma única bruxa, um único bruxo que tenha ficado do mal que não foi da Sonserina. Você sabe quem foi um deles? Desculpe, você sabe quem esteve em Hogwarts? Há muitos e muitos anos. Eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreios e Borrões, onde as prateleiras estavam abarrotadas até o teto de livros do tamanho de paralelepípedos encadernados em couro. Livros do tamanho de selos postais com capa de seda, livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada. Até Duda, que nunca lia nada, teria ficado doido para pôr a mão em alguns desses livros. Hagrid teve que quase arrastar Harry para longe do pragas e contra pragas. Encante seus amigos e confunda os seus inimigos com a última vingança. Perda de cabelo, perna bamba, língua presa e muitas mais. Do professor Vindicto Viridiano. Eu estava tentando descobrir como rogar uma praga para a Duda. Não vou dizer se não é uma boa ideia, mas você não pode usar mágica no mundo dos trouxas, a não ser em situações muito especiais, disse Hagrid. De qualquer modo, você ainda não poderia lançar nenhuma dessas pragas. Vai precisar de muito estudo antes de chegar a esse nível. Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço, tampouco diz estanho na sua lista, mas compraram uma balança bonita para pesar os ingredientes de poções e um telescópio desmontável de latão. Visitaram uma farmácia que era bem fascinante para compensar o seu cheiro horrível. Uma mistura de ovo estragado com repolho podre. Havia no chão barricas de coisas viscosas, frascos com ervas, raízes secas e pós coloridos cobriam nas paredes. Feixes de penas, fieiras de dentes, cigarras retorcidas pendiam do teto, enquanto Hagrid pedia ao homem, atrás do balcão, um conjunto de ingredientes básicos para preparar poções para Harry. O próprio Harry examinava chifres de
prata de unicórnio, a 21 galeões cada, e minúsculos olhos faiscantes de besouro, 5 nuques uma concha. Ao saírem da farmácia, Hagrid verificou a lista de Harry mais uma vez. Só falta a varinha. Ah, é. Ainda não comprei o seu presente de aniversário. Harry sentiu o rosto corar. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Vamos fazer o seguinte, vou comprar um bicho para você. Não vai ser sapo. Os sapos saíram de moda há muitos anos. Todo mundo ia rir de você. E não gosto de gatos. Eles me fazem espirrar. Vou lhe comprar uma coruja. Todos os garotos querem corujas. São muito úteis. Levam cartas e tudo mais. 20 minutos depois, eles saíram do empório de corujas, que era escuro e cheio de ruídos e brilhos e olhos que cintilavam como joias. Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca como a neve, que dormia profundamente, a cabeça debaixo da asa. Ele não parava de agradecer, parecia até o professor Quirrell. Não tem do que, respondia Hagrid, rouco. Acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley. Agora só falta Olivaras. A única loja de varinhas. Olivaras. E você precisa ter a melhor varinha do mundo. Uma varinha mágica. Era realmente o que Harry andava desejando. A última loja era estreita e feiosa. Letras de ouro descascadas sobre a porta diziam Olivaras, artesão de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Havia uma única varinha sobre uma almofada púrpura desbotada, na vitrine empoeirada. Um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram. Era uma lojinha mínima, vazia, exceto por uma única cadeira alta e estreita, em que Hagrid se sentou para esperar. Harry teve uma sensação esquisita, como se tivesse entrado numa biblioteca muito exclusiva. Engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto. Por alguma razão, sentiu um arrepio na nuca. A própria poeira e o silêncio ali pareciam retinir com uma magia secreta. Boa tarde, disse uma voz suave. Harry se assustou. Hagrid devia ter se assustado também. Porém, se ouviu um rangido alto e ele se levantou rapidamente da cadeira alta. Havia um velho parado diante deles, os olhos grandes e muito claros brilhando como duas luas na penumbra da loja. Alô? Disse Harry sem jeito.
Ah, sim, disse o homem. Sim, sim. Achei que ia vê-lo em breve, Harry Potter. Não era uma pergunta. Você tem os olhos de sua mãe. Parece que foi ontem que ela esteve aqui, comprando a primeira varinha. 26 centímetros de comprimento, farfalhante, feita de salgueiro, uma boa varinha para encantamentos. O Sr. Olivara chegou mais perto de Harry. Harry desejou que ele piscasse. Aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo. Já o seu pai deu preferência a uma varinha de mogno. 28 centímetros, flexível, um pouco mais de poder e excelente para transformações. Bom, digo que seu pai deu preferência, na realidade, é a varinha que escolhe o bruxo, é claro. O Sr. Olivara chegara tão perto que ele e Harry estavam quase encostando o nariz. Harry viu-se refletido naqueles olhos. E foi aí que o Sr. Olivaras tocou a cicatriz feita pelo relâmpago na testa de Harry com o dedo branco e longo. Lamento dizer que vendi a varinha que fez isso, disse ele suavemente. 35 centímetros. Nossa, uma varinha poderosa, muito poderosa nas mãos erradas. Bom, se eu tivesse sabido o que a varinha ia sair por aí fazendo. Ele sacudiu a cabeça e então, para alívio de Harry, viu Hagrid. Hagrid. É bom ver você de novo. Carvalho, 40 centímetros, meio mole, não era? Era, sim, senhor. Boa varinha aquela. Mas suponho que tenha partido ao meio quando o expulsaram. Disse o senhor Olivaras, repentinamente sério. Partiram, é verdade. Disse Hagrid arrastando os pés. Mas ainda guardo os pedaços, acrescentou animado. Mas você não usa? Perguntou o senhor Olivara severo. Ah, não, senhor, respondeu depressa Hagrid. Harry reparou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com força ao responder. Resmungou o senhor Olivaras, lançando um olhar penetrante a Hagrid. Bom, agora, Sr. Potter, vamos ver. E tirou uma longa fita métrica com números prateados do bolso. Qual é o braço da varinha? Bom, sou destro, respondeu Harry. Estique o braço. Isso. Ele mediu Harry do ombro ao dedo. Depois do pulso ao cotovelo, do ombro ao chão, do joelho às axilas e ao redor da cabeça. Enquanto media, disse: Toda varinha Olivaras tem um miolo feito por uma poderosa substância mágica, Sr. Potter. Usamos pelos de unicórnio, penas de cauda de fênix e cordas de coração de dragão.
Não há duas varinhas olivaras iguais. Como não há unicórnios e dragões, nem fênix iguais. E é claro, o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo. Harry de repente percebeu que a fita métrica que media entre as narinas estava medindo sozinha. O senhor Olivaras andava rapidamente em volta das prateleiras, descendo caixas. Já chega, falou, e a fita métrica afrouxou e caiu, formando um montinho no chão. Certo, então, Sr. Potter, experimente esta. Faia e corda de coração de dragão, 23 centímetros, boa e flexível. Apanhe e experimente. Harry apanhou a varinha e, se sentindo bobo, fez alguns movimentos com ela, mas o Sr. Olivaras a tirou de sua mão quase imediatamente. Bordo e pena de fênix. 18 centímetros, bem elástica. Experimente. Harry experimentou, mas mal erguera a varinha quando mais uma vez o Sr. Olivaras a tirou de sua mão. Não, não, tome! Ébano e pelo de unicórnio, 22 centímetros, flexível. Vamos, vamos, experimente. Harry experimentou e experimentou, mas não fazia ideia do que é que o Sr. Olivaras estava esperando. A pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior, em cima de cadeiras altas e estreitas, mas quanto mais varinhas o Sr. Olivaras tirava das prateleiras, mais feliz parecia ficar. Freguês difícil, hein? Não se preocupe, vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor em algum lugar. Estou em dúvida agora. E por que não? Uma combinação em comum. Azevinho e pena de fênix, 28 centímetros, boa e maleável. Harry apanhou a varinha, sentindo um repentino calor nos dedos. Ergueu a varinha acima da cabeça, baixou, cortando o ar empoeirado com um zunido. E uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício, atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes. Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas, e o Sr. Olivaras exclamou: Bravo, menino! Ah, muito bom! Ora, 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 que curioso, curiosíssimo! Pôs a varinha de Harry na caixa e embrulhou-a em papel pardo, ainda resmungando. Curioso, curioso. O senhor me desculpe, disse Harry, mas o que é curioso? Lembro-me de cada varinha que vendi, Sr. Potter, de cada uma. Acontece que a fênix, cuja pena está em sua varinha, produziu mais uma pena, apenas mais uma. É muito curioso que o senhor tenha sido destinado para essa varinha, porque a irmã dela,
Ora, a irmã dela produziu a sua cicatriz. Harry engoliu em seco. 34 centímetros. Puxa, é realmente curioso como essas coisas acontecem. A varinha escolhe o bruxo, lembre-se. Acho que podemos esperar grandes feitos do senhor, Sr. Potter. Afinal, aquele que não deve ser nomeado realizou grandes feitos terríveis, sim, mas grandes. Harry estremeceu. Não tinha muita certeza se gostava do Sr. Olivaras. Pagou 7 galeões pela varinha e o Sr. Olivaras curvou-se à saída deles. O sol de fim de tarde quase chegara ao horizonte quando Harry e Hagrid refizeram o caminho para sair do beco diagonal. Atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado, agora estando vazio. Harry não dissera uma palavra enquanto caminhavam pela rua, nem ao menos reparou nas pessoas que ficaram boquiabertas para eles no metrô. A coruja branca adormecia no colo de Harry. Subiram a escada rolante para a estação de Paddington. Harry só percebeu onde estava quando Hagrid bateu em seu ombro. Temos tempo de comer alguma coisa antes do trem sair, falou. Comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram no banco de plástico para comer. Harry não parava de olhar a toda a volta. Por alguma razão, tudo parecia tão estranho. Você está bem, Harry? Está muito calado, comentou Hagrid. Harry não tinha muita certeza de poder explicar. Tivera o melhor aniversário da sua vida, porém, e mastigava o hambúrguer, tentando encontrar as palavras. Todo mundo acha que sou especial, disse finalmente. Todas aquelas pessoas no caldeirão furado, o professor Quirrell, o Sr. Olivaras, mas eu não conheço nadinha de mágica. Como podem esperar grandes feitos de mim? Sou famoso e nem ao menos me lembro do porquê. Não sei o que aconteceu para Desculpe, quero dizer, a noite que meus pais morreram. Hagrid se debruçou sobre a mesa, por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas. Tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam do começo em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo. Sei que é difícil. Você vai ser discriminado. Isso é muito duro. Mas vai se divertir para valer em Hogwarts. Eu me diverti e continuo me divertindo. Para dizer a verdade, Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta aos Dursley. Então lhe entregou um envelope. A sua passagem para Hogwarts. 1º de setembro, na estação King Cross. Está tudo na passagem. Qualquer problema com os Dursley, me mande uma carta pela coruja. Ela saberá onde me encontrar. Vejo você em breve, Harry.
O trem parou na estação. Harry queria ficar espiando Hagrid até ele desaparecer de vista. Levantou-se, estremeceu o nariz contra o vidro da janela. Mas quando piscou os olhos, Hagrid tinha desaparecido. Continua no próximo capítulo.